X-Men 55 da Panini, o verdadeiro início da Sina de X. Hoje no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 55 da Panini. Esse exemplar de 112 páginas que inclui Secret X-Men número 1, Immortal X-Men número 1 e X-Men Red número 1. Então X-Men 55 vai ser esmiuçada hoje, tem review sem spoilers, depois resumo completo. É só você conferir aqui na minutagem que tem na descrição para saber onde começa um, onde começa outro e pular o que você desejar. Você é nosso convidado para isso. É nosso convidado também a curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, nos seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição, entrar nos nossos grupos de WhatsApp e Facebook e se você puder, quiser, for possível, você contribuir com a gente através do Pix que tem aqui na descrição e também pode ser acessado por esse QR Code que eu vou deixar aqui do lado durante essa parte do vídeo. Agora, vamos entrar no review sem spoilers. O que você encontra em X-Men 55 da Panini? Então, esse exemplar, já adiantei um pouquinho na nossa apresentação, né? Ele tem 112 páginas, encaderna 3 números 1 das novas séries de X-Men, Immortal X-Men, Secret X-Men, na verdade não é uma nova série, inclusive é só uma edição especial, e X-Men Red, os X-Men em Araco. Curiosamente vai ser um grupo que não vai se chamar X-Men. Então, essa revista é o verdadeiro começo da Sina de X, porque os números 53 e 54 trouxeram outros títulos que são depois dos eventos de Inferno 2021, a conclusão da saga, ou seja, o início da Sina de X. Até tem algumas mudanças importantes neles, como é o caso dos protocolos de ressurreição krakoanos realizados a partir de mutantes que faleceram no Extramundo, né? Isso mudou em Knights of X. Também a X-Men do Gerry Duggan, né, deu uma guinada, mostrou inclusive algumas coisas acontecendo em Araco, que a gente vai ver um pouco melhor aqui. Inclusive, essa fase é uma fase difícil por conta disso. Esse é um bom número para você começar, tá cheio de números 1, é uma beleza? Sim, mas aí, se você tiver muito tempo fora dos X-Men, você vai encontrar protocolos de ressurreição que você não conhece, uma comunidade mutante instalada em Araco, que antes era Marte, né, a ilha de Araco foi levada para Marte, e tudo isso. Todas essas transformações foram mostradas ao longo dos números anteriores dessa revista. Então a gente teve Dinastia X e Potências de X, depois a gente teve o que a gente chama de Aurora de X, que era a fase dos primeiros títulos mensais iniciados a partir da conclusão das duas sagas que iniciaram tudo, né, Dinastia e Potências. Aí veio o X de Espadas, a partir de lá veio o Reino do X, e agora a gente está entrando na Sina de X. Dá para acompanhar? Dá para acompanhar sim. Inclusive acompanha aqui nos vídeos do canal. Tem sua dúvida? Escreve Fator X. E um título aí, Protocolos de Ressurreição, Inferno 2021, com certeza vai aparecer um vídeo nosso. A gente está no número 55, as 54 edições anteriores tem vídeo aqui no canal. Então, é um bom ponto de partida, mas talvez você fique um pouco perdido, porque o status quo dos mutantes mudou demais. Agora, só para lembrar, né, quando a gente começou a comprar, os X-Men também estavam no espaço quando eu comecei a ler, e a gente não sabia quem eram os Shi'ar, porque o Professor X estava lá e não na escola, né? Porque quando a gente viu o desenho, ele estava na escola Xavier. Alguns um pouco mais antigos que eu pegaram o Inferno, foram olhar, né? Inferno é a saga original dos anos 80. O que os X-Men estavam fazendo na Austrália? Cadê o Professor X? Onde estavam os X-Men originais? Então, X-Men é assim, ele tem uma cronologia muito densa, a equipe tem uma cronologia muito densa, e é difícil você encontrar um momento bom para entrar. Eu aconselho, número 55 é muito bom. Número 53 e 54, juntos, também dava para começar a ler, tá? E se orienta aqui pelo canal, deixa pergunta aqui nos comentários que eu respondo, tento ajudar. Grupo de WhatsApp do canal Fator X a gente também tenta ajudar. Mas tenho certeza, dá para começar daqui sim, aqui é o verdadeiro início. Tem alguns eventos acontecendo na revista do Wolverine, desde o número 1, mostrando o destino de Moira, mas são mais importantes para quem viu Inferno 2021, de 1 a 4, que saiu em X-Men 51 e 52. Essa daqui tá muito divertida. Duas séries mensais que vão continuar, né, Immortal X-Men e X-Men Red, são muito boas, são acima da média dos outros títulos mensais produzidos na fase anterior. Eu, pelo menos, acho, a minha opinião sobre isso. Secret X-Men, né, os X-Men secretos, tem um exemplar só, não vai ter outros números. É com os X-Men que não foram eleitos, que foram candidatos, né, não sei se você estava acompanhando isso, mas a Marvel permitiu que todo ano, a partir de agora,
a gente elege os X-Men. A gente elegeu os X-Men em 2021, em 2022 e em 2023. Não todos, um membro só, escolhido pelos fãs, na página oficial da votação criada pela Marvel. Só que a gente leva um ano para ver essa equipe aqui no Brasil, no caso, né? A equipe com o nosso um membro. A primeira pessoa eleita foi a Polaris, e esses que estão em Secret X-Men são todos que concorreram com a Polaris e não foram eleitos pelo voto popular nosso, dos leitores aqui. Então vai ter uma aventura ligando todos eles que tem a ver com eles ter perdido a eleição. Eu achei bem legal. É uma aventura simples, mas acaba com um gancho, sempre acaba com um gancho. E eu acho que você vai aproveitar bastante as 3 edições do Mix. Eu recomendo demais. Agora vamos lá para o resumo completo de X-Men 55. Secret X-Men número 1, resumo completo. Então aqui a gente tem a primeira revista do Mix, né, que compõe X-Men 55 da Panini. É uma edição especial que vai reunir todos os mutantes que estavam lá no portal da Marvel para você eleger como o 7º membro dos X-Men. A eleição 2021 dos X-Men, que inclusive, eu não expliquei isso na parte sem spoilers, mas quando chegou essa época, nas revistas da Marvel, estava acontecendo a eleição em Krakoa. Os cracoanos iam escolher o time de X-Men que ia representar eles fora de seu país. Inclusive a base desses X-Men é em Nova York, no Central Park. Então, 6 desses membros foram escolhidos pelo roteirista, simbolizando ali o que seria a eleição em Krakoa, e um 7º membro foi escolhido por nós, também eleito por Krakoa dentro da revista, e foi a Polaris. Só que muita gente concorreu. A Marvel deixou vários candidatos disponíveis ali para você escolher. E todos eles vão aparecer nessa edição, por quê? Porque um deles era o Roberto da Costa, que tem um ego do tamanho do mundo, que espalhou em Shi'ar, onde ele está vivendo agora, para ficar perto do seu amigo Mício, que é casado com a Esmagadora, que é da Guarda Imperial Shi'ar, e também porque ele está afim da Rapina, e ele espalhou em Shi'ar que ele não só foi eleito, como ele foi escolhido como o atual líder dos X-Men. E aí ele é procurado pela Rapina, procurado é pouco, ele é praticamente sequestrado, e ela fala, olha, confiava que você ia ser escolhido, quero que você reúna seus X-Men, tem uma missão para vocês. A Imperatriz Kissandra Neranani está em perigo. Kissandra Neranani é a filha do Professor X, por isso que o nome começa com X assim, com a Lilandra Neranani, uma filha dos dois que foi mantida em segredo até pouco tempo atrás e agora assumiu o trono no lugar do Gladiador. Ela é muito jovem, mas é uma telepata razoavelmente poderosa, em que pese que sem treinamento, e que toma algumas decisões impulsivas de vez em quando. Então a Rapina fala que precisa da ajuda dele. Ele vai reunir os X-Men, só que ele vai reunir os X-Men que não foram eleitos. E aí, a ideia em Krakoa, na revista da eleição dos X-Men, é que todo mundo que quis concorreu. Então não tinha só esses caras de candidatos. Mas a ideia é que todos eles estavam amargurados por ter perdido a eleição para Polaris e para os outros membros eleitos. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam conversando durante o baile de gala do Clube do Inferno. Lá em X-Men 38 e 39 da Panini. Então justamente esses que estão ressentidos são as pessoas que o Roberto da Costa chama, porque eles estão se sentindo igual a ele. Ele se autodenomina líder dos caras e fala, ó, agora a gente tem que ir atrás da Rapina, cumprir a missão aí, porque a Kissandra está em perigo. Só que ele não sabe quem pôs a Kissandra em perigo. A Rapina só disse que 2 membros da Guarda Imperial, 2 mulheres da Guarda Imperial que têm o poder de vidência, viram um grande perigo no horizonte e que os X-Men são os únicos que podem salvar a Imperatriz. O problema é que o Gladiador nada sabe disso, só sabe que a Imperatriz desapareceu com a Rapina, então ele está desesperado. E os X-Men vão ter que driblar ele ainda para ir atrás da Rapina, porque o Roberto da Costa confia nela, inclusive. Eles vão ter um certo caminho, vão enfrentar os Sidres que foram contratados por alguém para impedi-los, mas no final vão encontrar a Kissandra junto com as 2 videntes e com a própria Rapina na órbita de um buraco negro em uma nave esperando os X-Men. Era uma espécie de teste, mas sim, existia um risco previsto e por conta disso elas decidiram testar esses X-Men, né? E aí eles conversam, se entendem e tudo mais. É quando os Sidres, que a Rapina revelou, ela contratou para ser um obstáculo para eles, para poder testá-los, voltam, só que parece que estão ao serviço de outra pessoa, alguém pagou mais para eles e capturam justamente a Rapina. Na conclusão da história, os X-Men já estão se preparando para resgatar a Rapina, né? Esse grupo de X-Men é liderado pelo Roberto da Costa, quando as videntes falam para a Kissandra, falam, ó, tá tudo certo, exceto que eles não podem partir, a gente precisa contar com eles para o risco futuro, e a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa missão. A Kissandra se ressente, mas orientada ali por suas conselheiras, apaga a memória dos X-Men dos últimos momentos da missão, momento em que Rapina foi abduzida pelos Sidres. Então, ela nem vai tentar saber, pelo menos a princípio, os X-Men não vão saber com certeza, por que a Rapina foi sequestrada. Isso não vai colocar os X-Men em uma nova cruzada e vai deixá-los ali meio que à disposição do Império. Em que pese que, concluindo a missão, eles voltam para Krakoa, estão comemorando, estão felizes ali, mas a Kissandra sabe que pode contar com cada um desses membros. E a história termina assim. Immortal X-Men número 1.
Já no prelúdio da história da revista, a gente tem uma pista do quão importante são os acontecimentos a partir do estabelecimento de Krakoa. A gente vê que em 1919, o Senhor Sinistro e Irene Adler se encontraram logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, em um parque apenas. E nessa conversa, a gente já tem várias pistas de tudo que Sina já sabia. Inclusive que 20 anos antes, ela tinha tido uma convulsão durante a exibição da música Enigma, durante o seu ato Nimrod, do Sir Elgar. Então, durante esse evento, ela passou mal porque ela já sabia tudo o que estaria para vir. Eles têm uma conversa razoavelmente enigmática. É importante aqui que a Sina diz o seguinte: ela mudará tudo. Primeira vez que eu li Immortal X-Men, eu achei que essa passagem se referia a Moira e sua perda de poderes que a Sina tinha que promover, fez inclusive em Inferno 2021. Mas agora, relendo, eu acredito que se trate de Esperança Summers, que vai ter muita importância já nesse primeiro volume de Immortal X-Men. Depois disso, Sina confidencia algo aos ouvidos de Nathanael Essex, o Senhor Sinistro, e seja lá o que for, é um segredo tão grave que aquela versão dele, aquele clone dele, acaba por morrer simplesmente por conhecer esse segredo. Depois disso, Mística se encontra com Sina, mas Sina diz que não pode contar a ela, e se ela confia em Sina, nunca mais vai perguntar, a menos que seja necessário. Ela parte da onde parou Inferno 2021. Claro, as aventuras do Wolverine, X-Deaths of Wolverine e X-Lives of Wolverine também partem desse ponto, mas aqui pro lado de Krakoa. O Wolverine está numa missão externa, né, no caso. Externa e meio interna ali. Vê nossos vídeos sobre o Wolverine que você vai entender, sobre a nova revista mensal do Wolverine. Mas o que aconteceu? Várias mudanças aconteceram, né? Durante o Inferno foram eleitos novos membros para o Conselho Silencioso de Krakoa, o governo krakoano. Então a Sina, que foi trazida de volta durante o Inferno 2021, está substituindo o Apocalipse. A Jean Grey, que também deixou o Conselho durante X de Espadas e fundou esses X-Men, que agora são eleitos por voto popular, não está mais no Conselho, então no lugar dela a gente tem o Colossus, também desde o Inferno 2021. E a revista começa com o Magneto dizendo que vai se ausentar, vai deixar o Conselho para viver junto com o Zarak, né? Isso tem a ver com o que vai acontecer em X-Men Red. E também com a decepção dele por conta de Inferno 2021, por conta de Moira agora ser uma foragida, todo mundo saber do segredo dele e do Xavier, que eles já conheciam as vidas passadas de Moira e os futuros nos quais os mutantes foram derrotados. Então tudo isso está pesando sobre os ombros dele. O Xavier fala, né, pelo jeito eles já conversaram antes, que esperava que ele mudasse de ideia, e vários deles ficam surpresos, exceto por uma pessoa, o Senhor Sinistro, que bem no começo da revista a gente viu ele num laboratório fora de Krakoa, com vários dos seus clones, alguns deles clones animais, inclusive vários dos seus experimentos, divagando, pensando e falando sobre uns dados que ele tem arquivado ali, falando, peraí, agora, quantos arquivos eu tenho? Hoje é o 26º, peraí, eu sou a 26ª versão? Naquele momento a gente não sabe disso, mas eu já vou adiantar para você, pular um pouco a ordem da revista para você entender. O Sinistro clonou Moira McTarget. E a gente sabe, desde Dinastia X e Potências de X, que ela tinha um poder mutante de viver uma vida inteira, ao morrer sendo assassinada, de velhice ou de doença, reiniciar a sua vida desde o útero de sua mãe com todo o conhecimento da vida passada. E assim ela fazia novas escolhas e mudava toda a linha do tempo. E não é que o Sinistro está fazendo a mesma coisa, só que ele clonou ela e não colocou esse traço DNA no seu corpo. O que ele faz é o seguinte, ele vive um período, aí quando ele decide que foi satisfatório ou que tem algo errado, que ele deve refazer, que ele não gostou do resultado, ele mata o clone. Só que já tem um outro clone na fila para ser ativado. Então ele às vezes faz a realidade ser reiniciada, não lá no útero da Moira McTarget, mas ali no tubo de clonagem. Um dia de diferença, alguns dias de diferença, talvez até alguns anos. E ele salva os dados da vida anterior e transfere para si mesmo. Então não é ele vivendo de novo, mas recebendo dados. Então ele já sabia o que o Magneto ia fazer, já estava preparado para isso. E ele começa, então, a tomar as decisões com base nos seus conhecimentos. Só que a Sina, por prever o futuro, apesar dela dizer que não prevê o futuro, mas vê ali grandes probabilidades, ela muda algumas coisas, né? Isso atrapalha um pouco ele tem que mudar seu voto uma hora, mas o que ele quer? Ele quer Esperança Summers no Conselho, vai ser a proposta do Exodus. Ele vai, inclusive, comparar ela a uma Messias mesmo, que é o nome que ela era chamada, desde complexo de Messias e tudo mais. Como eles desejam, ela vai ganhar a votação Sinistro por seus objetivos, o Exodus, porque sempre está procurando um Messias, né? A Sina não vota conforme o Sinistro se lembrava, e não é que ele está lembrando errado porque o poder da Moira é preciso, é porque a Sina mudou o voto mesmo. Isso obriga o Sinistro a mudar seu voto também. Isso descarta Selene Galho, a feiticeira imortal ex-eterna,
que não fica nada contente. E é outra mudança, que ele não sabe se é oriundo da magia, dos poderes de Selene, o que acontece, mas da outra vez ela foi inofensiva, agora não. Irritada por ter perdido sua vaga no conselho, ela pega e reativa o antigo portal para a mente. Uma fera surge no meio de Krakoa, tem que ser derrotada por todo mundo. E o Sinistro chega até a cogitar, né? Ele corre para o seu laboratório para matar o clone atual da Moira e reiniciar tudo, mas depois pensa, não, peraí, vamos aguentar mais um pouco, vamos ver até onde vai. Afinal, ele sempre pode reiniciar tudo. X-Men Red, X-Men Vermelho, na tradução da Panini. O que é o mais adequado porque não são X-Men vermelhos, né? Vermelho é o planeta onde estão instalados esses X-Men. Só que será que eles são mesmo X-Men? Isso é bem legal aqui, eu vou explicar para você no resumo completo. Olha só, a Tempestade continua no seu cargo no Conselho Silencioso de Krakoa, ela inclusive é mostrada em Immortal X-Men. Só que ela disputou por combate uma vaga no Grande Anel de Araco, que é o análogo ali, é o governo de Araco, a ilha gêmea de Krakoa que estava perdida em Amente, né, além do extramundo em outro plano dimensional. Isso é melhor explicado em X de espadas, tá, gente? Mas é a metade de Krakoa, porque antes Krakoa e Araco formavam uma grande ilha mutante chamada Okara, onde Apocalipse governou, mas que foi dividida há muito tempo atrás por um inimigo vindo de Amente, um plano dimensional ali parecido com um limbo, e que você pode acessar através do extramundo, que é o nexo de todas as realidades. Esse inimigo partiu a ilha ao meio, e a metade, com vários mutantes, na metade que é Okara, a metade que é Araco, ela foi para o outro lado, travar a guerra diretamente no território de Amente, acabou ficando fechada para lá. Enquanto o Apocalipse e Krakoa ficaram para o lado de cá, o Apocalipse fechou o portal, e mais de 1000 anos se passaram, e ele se tornou o Apocalipse que a gente conhece. Então, essa ilha foi trazida de volta durante X de Espadas, mas ela e Krakoa não voltaram a se unir, não voltaram a se tornar a grande ilha de Okara. Pior, esses mutantes que acreditavam na sobrevivência do mais forte, eram pupilos de Apocalipse já mais de 1000 anos atrás, voltaram para o mundo moderno, e depois de ser brutalizados durante tanto tempo em Amente, eles eram muito perigosos para ficar na Terra. Então, os X-Men fizeram um acordo, o Conselho Silencioso fez um acordo, e eles foram instalados em Marte. A gente pode ver durante o Guide de Bala do Clube do Inferno, que eu já citei aqui, a terraformação de Marte para poder comportar a ilha de Araco e os mutantes que lá vivem. E a partir daí o planeta inteiro passou a se chamar Araco e está sob jurisdição de Krakoa e a proteção da nova SWORD, o novo projeto espacial que agora não é mais americano, é sob controle de Krakoa. E que está nas mãos de Abigail Brand, que a gente também viu na revista da própria SWORD, que era publicada aqui no Mix de X-Men, que trabalha com a Orcs, organização antimutante mais perigosa que os mutantes já enfrentaram. Lembrando que a Abigail Brand só se considera meio mutante, né? Ela é mutante só por parte de pai, ou só por parte de mãe, e o outro é alienígena, se não me engano. Então, ela está trabalhando com a Orcs, os X-Men não sabem disso ainda, mas eles vão perceber que ela está armando alguma aqui nessa edição. Ela vai, junto com o Cable, que trabalha para ela na SWORD, abduzir o Vulcano, que criou uma briga, começou a desafiar uns Shi'ars que não se lembravam, um Shi'ar específico, né, mas com raiva de todos os Shi'ars, porque não se lembrava de quando ele foi imperador do Império Shi'ar. E aí começou uma confusão, Roberto da Costa começou a brigar com ele, o Pássaro Trovejante, recém-ressuscitado, começou a brigar com ele também, inclusive nocauteou ele praticamente ali, mas quem terminou de levar ele foi o Cable e a Abigail Brand. E o Roberto da Costa então foi procurar os outros X-Men que vivem em Marte, né? Ele estava em Marte, ele estava abrindo um negócio lá, um bar em Marte, e encontrou o Magneto, que estava se estabelecendo. A gente viu em Immortal X-Men que ele deixou a Terra, então ele está se estabelecendo em Araco, né, no planeta. Eu falo Marte toda hora, mas o planeta agora chama Araco. Estava se estabelecendo lá, estava construindo sua nova morada, fez um amigo, inclusive pareceu o único humano em Araco, o Rei Pescador. A própria Tempestade também, a gente vê como ela ganhou sua vaga no Grande Anel, né? A gente vê que ela lutou até a morte com a Rainha de Araco, porque o Grande Anel é o seguinte, todos têm poder de voto igual, exceto uma pessoa que senta no trono. Ela, quando as votações empatam, ela tem o voto de desempate. A Tempestade lutou por esse assento, então ela é a Rainha de Araco. Só que quem ocupava esse assento era sem nome, uma transmorfa de nível ômega. Ela inclusive chega a assumir a forma da Tempestade, mas não é só a forma. Ela assume seus poderes, chega a dizer como se tivesse suas memórias. Fala que ela escolheu a versão da Tempestade mais impetuosa, inclusive para usar e tudo mais. A Tempestade derrota ela. Isso tudo em flashback, tá? Se você estava lendo SWORD, que saía antes aqui na revista X-Men, já faz um tempo que a Tempestade é tratada como a Rainha de Araco, mas a gente não tinha visto como que ela acendeu esse título. Agora a gente vê aqui nos flashbacks. Então o que acontece? Ela chegou a derrotar a mulher, mas queria que ela saísse viva. Ela falou, não, na luta por um assento no conselho só dá para sair morto. Fala, mas eu já sei, você merece mesmo governar Araco.
e aguentar o peso da coroa. E aí ela invoca um raio, um relâmpago igual da tempestade, que faz parte dos poderes dela, mimetizar até os poderes de quem ela duplica, sobre si mesma. Ela se suicida para a tempestade se tornar a rainha. Então a tempestade tá meio abalada com isso. Tá percebendo umas coisas estranhas em Araco também, né? Ela consegue desempatar uma votação para que o povo de Araco não volte a Amente, continuar a guerra contra os demônios de Amente, beleza, mas ela percebe que a Abigail Brand tá fazendo umas coisas estranhas, e ela chega bem na hora que o Roberto da Costa, o Magneto e o Rei Pescador estão conversando no finzinho da edição e fala, não, beleza, a gente precisa fundar realmente uma força aqui para fazer oposição a Abigail Brand, mas não são X-Men, é uma irmandade. E essa é a última cena de X-Men Vermelho, número 1, e também da revista X-Men 55, que encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite, curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.